Olá, queridos amigos e irmãos da Sociedade de Cultura Espírita Maria Magdalena. É uma alegria enorme estarmos mais uma vez nos encontrando, ainda de forma remota, mas iniciando um novo ano de 2022. Assim sendo, pedimos a Jesus que nos abençoe e que possamos, certamente, ter um ano mais promissor. Entretanto, para que possamos iniciar fazendo uma reflexão doutrinária, nós vamos pedir para que a Isis leia a página Mais Amor do livro Assim Vencerás. Mais amor. Ama sempre para que possas compreender sempre mais. Muitas vezes, no mundo, ensandecemos o cérebro e envenenamos o coração, indagando sem proveito quanto aos problemas que afligem os grandes e pequenos, os felizes e os infelizes. Entretanto, bastaria um raio de amor no imo da alma para entendermos a profunda união em que nos imanizamos uns aos outros. Ajuda antes de qualquer indagação. Não peças diretrizes à vida superior antes de haver praticado a fraternidade no círculo de criaturas em que te encontras. A Terra é a nossa escola multimilenária, onde o amor é o sol para as mínimas lições. Descerá os espíritos a claridade dessa luz, e perceberás a dor que muitas vezes se agita sob vestes douradas, e observarás o brilho da vida, que em muitas ocasiões se destaca sob andrajos e sombras. Oferece-lhe a mente e aprenderás que alegria e sofrimento, escassez e abastança, segurança e estabilidade na terra não passam de oportunidades preciosas para a nossa elevação espiritual. Não te esqueças de que somente aquele que se faz irmão do próximo pode soerguê-lo a mais altos destinos. Muito bem, com essa mensagem intitulada Mais Amor, é bom que destaquemos que apenas através do amor conseguiremos compreender mais. E outro dado importante, quando ele fala que a Terra é uma escola multimilenar. Então, que possamos pensar nesses trechos breves, mas sobretudo no tema da página, mais amor. E então vamos pedir para que em uma breve reflexão em prece, a Isis possa colaborar mais uma vez, para que a gente possa dar sequência à nossa palestra doutrinária. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer pelo ano que se passou e agradecer ainda mais pelo ano que está vindo, que serão novas oportunidades de aprendizado e de comunhão. Que assim seja. Muito bem, com esta página e esta prece, é muito importante que nós, nesse início de ano, nessa primeira palestra que nós estamos participando, não podemos esquecer desse momento ainda difícil que estamos vivendo. Foram 2 anos que se passaram, estamos no 3º ano dessa pandemia e que nós precisamos, enquanto espíritas, compreender esses flagelos, mas não deixarmos de cumprir o nosso papel, que é nos mantermos em prece e colaborar sempre com a criação através do apoio que a nossa casa, que a nossa doutrina e que nós mesmos podemos oferecer. Hoje, o nosso tema é muito oportuno
porque ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, no item 18, que fala dos órfãos. Particularmente, nós escolhemos essa temática até um pouco por estar associado às nossas atividades profissionais. Nas instituições às quais nós trabalhamos, nos deparamos com esse tema, os órfãos. E são crianças e adolescentes que nós conhecemos, estabelecemos vínculos, afeto e, sobretudo, através da proteção social, da política pública, é que nós vamos buscando argumentos, estratégias e, sobretudo, ações para atender essas crianças e adolescentes que se encontram em estado de abandono. Por isso esse tema, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito sensibilizante para todos nós. E nós, para podermos trazê-lo de uma forma mais profunda e de uma forma que todos possam compreender também o que esse tema em O Evangelho tem a ver com política pública, com ciência, com legislação, com a sociedade, com cada um de nós que aqui está. Então é preciso que a gente compreenda melhor o que o Evangelho nos diz através de uma mensagem assinada por um espírito que se intitula Familiar. E esse espírito, ao ditar essa mensagem e Allan Kardec cuidadosamente colocá-la em O Evangelho, nesse capítulo 13, é importante que a gente se sensibilize também, que a gente perceba como é importante compreendermos um tema que está na codificação espírita e que está todos os dias na sociedade em que vivemos. Por isso nós vamos buscar algumas obras e vamos fazer com que elas apareçam por aqui, para que fique mais marcado o que queremos abordar com esse tema. Então, iniciaremos com as colocações de uma promotora de justiça. O nome dela é Mônica Cuneo. E ela publicou este livro, que se intitula Abrigamento Prolongado, Os Filhos do Esquecimento. E logo depois da introdução, no capítulo 1, a autora fala sobre o abrigamento prolongado e ela se refere às crianças como os filhos do esquecimento. Então, assim, é um capítulo importante porque ela vai abordar de forma histórica a questão do abandono de crianças e adolescentes em instituições. Então, a promotora, a doutora Mônica Cuneo, nesta obra que mostramos e que está aparecendo por aqui, ela diz que o abandono de crianças não é coisa nova nem recente, muito pelo contrário. É uma atitude e uma ação que vem da antiguidade. E esse abandono, ele tinha, desde a épocas mais remotas, a chancela do poder paterno. Os pais autorizavam que seus filhos fossem abandonados por questões diversas. Mas é importante que era um alto índice de mortalidade infantil que se tinha na antiguidade por conta de se subestimar os direitos da criança enquanto cidadão e, sobretudo, enquanto ser criado por Deus.
Então, no livro que mostramos aqui, a autora fala que as crianças acolhidas também, quando não eram abandonadas e eram acolhidas por famílias, essas crianças acolhidas, entre aspas, elas acabavam servindo de escravas das famílias. E quando não era assim, se tornavam mendigas pelas ruas das diversas cidades, sobretudo da Europa. Também nas épocas das grandes embarcações, tivemos assim fatos marcantes relacionados às crianças. E nas grandes navegações, nos grandes navios, as crianças eram abusadas sexualmente pelos marujos e também pelos demais membros da tripulação. E eram, assim, cenas de muita agressividade e violência. E quando não era assim, as crianças ficavam com grandes dificuldades psicológicas e emocionais. Além disso, nesses grandes navios e embarcações, as crianças sofriam fome, sede, fadiga e sem contar as humilhações que todas elas passavam. Outro dado marcante relacionado, às navegações é que quando o navio estava na iminência de afundar, se jogava fora alguns objetos e dentre eles as crianças eram uma das primeiras também a serem jogadas no mar para a embarcação ficar mais leve e não ter o risco de naufragar. Quando era necessário também se desfazer de coisas que estavam assim tendo risco, para os demais membros da população, como doenças e algumas outras coisas do gênero, os próprios religiosos autorizavam que as crianças fossem também sacrificadas, com medo, esses religiosos, de que eles mesmos também pudessem sofrer algum sacrifício nesse sentido. No século XII, surge as confrarias, e aí a Igreja Católica começa a tomar a dianteira no que se diz respeito à caridade. Era, na verdade, a caridade de cunho material. E entre os anos de 1160 e 1170, século XII, portanto, no sul da França, na cidade que se chamava Montpellier, um frei de nome Guy, ele começou as primeiras iniciativas para assistir os mais pobres. E dentre esses mais pobres, também os doentes, os órfãos e as crianças que estavam expostas pelas grandes cidades, sobretudo da França. Mais tarde, o Papa Inocêncio III também tomando a iniciativa através das confrarias, ele faz com que essas atividades passem para a capital, para Paris, para Roma, na Itália, perdão. E aí, por ter visto tanta morte de criança, tantas crianças sendo sacrificadas, ele funda o primeiro hospital a prestar assistência a crianças abandonadas. Esse hospital se chamava o Hospital de Santa Maria de Insácia. E foi assim entre os anos de 1201 e 1204. E também era dirigido por aquele frei Guy. Bom, as crianças na cidade de Roma começaram a ter proteção e se espalhou esse tipo de proteção, de ajuda, de caridade, de apoio por toda a Europa. Em Portugal, e para nós é importante citarmos Portugal, as primeiras instituições para proteger a criança foi entre os períodos dos reinados, dos reis,
e com o apoio da Igreja. Em 1273, em Lisboa, a rainha Dona Beatriz, esposa do rei Dom Afonso II, funda o Hospital dos Meninos Órfãos. E mais uma vez o olhar para a orfandade, para a criança abandonada. A Europa tem essa iniciativa através de Portugal. E esses meninos órfãos, ao contrário, lá do século XI e XII, começaram a ter um olhar mais caritativo para as suas dores. Em 1321, já chegando no século XIV, portanto, por ação da Dona Isabel, surge o Hospital de Santa Maria dos Inocentes, de Santarém. E esse hospital foi significativo porque avançou ainda mais com as ações. Além da atividade material, de cuidado com o corpo, também começou-se a se sensibilizar mais com as dores das crianças e dos adolescentes. No século XIII, a primeira Roda dos Expostos. E aí essa Roda dos Expostos, a gente chama uma atenção especial, porque, sobretudo no Brasil, essa Roda dos Expostos, ou Roda de Expostos, era uma espécie de roleta que eram colocados no muro das instituições, na entrada das instituições, e as crianças eram colocadas lá, nós vamos colocar aqui a imagem da Roda dos Expostos, para que vocês tenham uma noção melhor, mas as crianças eram colocadas nessa roda do lado de fora, pelas crianças que queriam abandonar as crianças, e do lado de dentro da instituição se rodava, como se fosse uma roleta, e a criança era apanhada do lado de dentro e era institucionalizada. Essa Roda de Expostos, ela no século XIII iniciou, na Itália, que foi um dos primeiros países a instituir esse tipo de atividade, de ação, mas no Brasil, esse hábito ultrapassou tanto o Brasil colônia, como o Brasil império, e chegou também na República, para ver como essa atividade de abandono de crianças, através da Roda dos Expostos, se disseminou também pelo nosso país. A primeira Roda de Expostos, que é essa imagem que ainda estamos mostrando aqui, no Brasil, foi no século XVIII, no ano de 1726, na cidade de Salvador, na Bahia. E em 1738, a segunda Roda dos Expostos no Rio de Janeiro. E essa aqui no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade do Rio de Janeiro, ela se tornou muito famosa para nós, porque até os dias atuais, no bairro do Flamengo, tem uma instituição chamada Romão Duarte, que a gente consegue ver essa roda lá, essa imagem não, a própria Roda dos Expostos utilizada em 1738 e que foi estabelecida por Romão Matos Duarte. Por isso que a instituição que está lá se chama Romão Duarte. E em 1825, em São Paulo, também se adotou essa Roda dos Expostos, e em 1831, na cidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Essa Roda dos Expostos foi um símbolo, durante muito tempo, das atividades de assistência à criança. Embora a gente saiba que a criança abandonada e institucionalizada, em verdade, não está usufruindo de todo o seu direito de criança, de adolescente, e sobretudo depois da nossa Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que a criança e o adolescente, assim como os idosos, têm direitos especiais, Daí da gente trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA,
que é a Lei 8.069, para que a gente possa perceber da importância da gente garantir direitos às crianças. Então, olha, para que a gente possa entender que a institucionalização da criança, desde aquelas épocas remotas até os dias atuais, não corresponde ao verdadeiro direito que as crianças têm. No entanto, nos dias atuais, se a família nuclear, pai, mãe, os irmãos, não tiverem condições de acolher e cuidar da criança, busca-se a família extensa dos avós, dos tios, dos primos, busca-se alguém na sociedade que tenha afeto àquela criança para poder cuidar dela no sentido de dar-lhe o direito à convivência familiar e comunitária. Passando por todas essas fases e pessoas e grupos que não, e mesmo assim permanecendo a dificuldade de acolher e cuidar da criança, aí sim busca-se uma instituição de acolhimento e, posteriormente, em último caso, a questão de uma família substituta para a adoção. Por isso que é importante nós ouvirmos o que o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Aí tem o parágrafo 1º, que fala que toda criança e adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar e institucional. Mas é importante que a gente destaque nesse artigo 19 da importância da convivência familiar e da proteção à criança e ao adolescente. Atualmente, uma criança, e aí o parágrafo 2º desse mesmo artigo 19, diz que uma criança só deve ficar, no máximo, em um abrigo, numa instituição de acolhimento, no máximo por 18 meses. Nesse período, o juizado da infância e da juventude, a promotoria da infância e da juventude, a sociedade, o abrigo, todos devem buscar formas dessa criança ser reintegrada à sua família. Ou, como dissemos anteriormente, ser acolhida numa família substituta através da adoção. Trouxemos esses aspectos, legais, jurídicos, históricos, mas é importante também que a gente perceba o que a doutrina espírita tem a nos dizer do que vem a ser o espírito nessa fase da infância e da adolescência. É por isso que, embora saibamos dessas questões históricas e legais, a gente precisa casar essas informações com os ensinos da doutrina. E em O Livro dos Espíritos, na questão 379, que nós vamos pedir a Isis para fazer uma leitura para a gente, nessa pergunta 379 e em sua resposta, que é exatamente que fala da infância, dessa maturidade do espírito que passa na fase da infância, nós vamos ter uma noção bem interessante desse pensamento kardeciano com a pergunta e dos espíritos superiores com a resposta. Pergunta 379, Isis. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar.
obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Ok. A resposta é bem precisa, né? Quer dizer, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser mais maduro, desenvolvido até de um adulto, se assim esse espírito tiver vivido experiências mais, né, através do princípio das vidas sucessivas da reencarnação. E nessa sequência, né, da pergunta 379, é bom que a gente lembre que quando também se fala do período da adolescência, lá pela questão 383, é importante nós entendermos que da infância para a adolescência, o espírito vai amadurecendo e é na adolescência que ele está mais sensível a absorver as experiências da vida existencial. Então, como é importante passar por esse período para o espírito? E aí nós nos remetemos àquele período da antiguidade em que tantas crianças e adolescentes eram sacrificados, passavam por essas provas e expiações, e que certamente daqueles séculos, né, 11, 12, 13, até os dias atuais no século 21, quantos espíritos encarnados num corpo infantil daquela época, que passaram por aquelas experiências, estão encarnados hoje, e de uma forma mais contundente, hoje trazem também a experiência do cuidado com a criança e o adolescente na atualidade. E aí não é difícil a gente refletir com muita dor, com muita profundidade, mas é preciso encarar esse fato de frente, que quando a gente se depara, né, com o infanticídio, com essas violências diversas, é preciso que a gente reflita se não é o resultado dessas provas e expiações milenares, e que esses espíritos ainda estão buscando se ajustar ao que cometeram e sofreram no passado, e agora estão no momento azado, né? No momento ideal, no momento que os tempos são chegados para que a gente compreenda essa violência, essa crueldade, mas que simboliza, mais do que simbolizar, que prova que esses espíritos estão voltando, que agora estão se ajustando para esses períodos vindouros da regeneração. É uma reflexão difícil, que não justifica a violência, a crueldade dos dias atuais, mas que justifica o nosso pensamento em prece, o nosso acolhimento a esses espíritos nas casas espíritas, para que eles possam serem acolhidos e entendam todo esse processo. Por isso que, além da gente falar da criança, do adolescente, é preciso também que a gente perceba a importância desse núcleo familiar que acolhe esses espíritos, da importância da gente entender a família. Por isso que a doutrina trata, né, com muito zelo, com muito carinho, denodo, esse tema familiar, porque é a base da nossa sociedade, que está inclusive na nossa Constituição Federal. E no Livro dos Espíritos, na questão 775, né, que fala, o item que fala dos laços de família, 773, 774, 775. E na pergunta 775, que a Isis vai trazer para a gente também, a gente tem muita clareza do que significa a família para a gente, esses laços que nos prendem um ao outro, e que sem eles estaríamos correndo grande risco de imperar o egoísmo. Mas ouçamos a pergunta 775. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, olha, nós que já fomos alertados, né, pela espiritualidade,
sobre os riscos do egoísmo e do orgulho, na questão 913, que é dos vícios mais radicais, o egoísmo e o orgulho, está lá na questão 913. E aí, mais uma vez, na pergunta 775, aparece o risco do egoísmo se a gente não cuidar da família. Então, tudo isso colocado, a gente percebe que quando a gente apresentou a mensagem de abertura do livro Assim Vencerás, e que fala da importância do amor, esses momentos históricos do livro da promotora doutora Mônica, que fala do abandono de crianças, o Livro dos Espíritos nos dá com muita clareza a importância da infância e da adolescência e da família. E em O Evangelho, no item 18 do capítulo 13, né, que fala, no capítulo 13 fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Allan Kardec, ao abordar a questão dos órfãos nesse item 18, ele começa dizendo, né, Allan Kardec, que sistematizou a doutrina, nessa mensagem do espírito familiar, na primeira linha ele logo diz: meus irmãos, amai os órfãos. É a primeira linha, as primeiras palavras desse item 18 que fala dos órfãos. Amai os órfãos. E depois ele desdobra explicando o porquê que nós devemos amar os órfãos, por que nós precisamos entender a dificuldade que esses espíritos têm do amor, de serem acolhidos. Eles dizem que assim, é triste o abandono da infância. O abandono infantil, e lembremos que lá, né, na antiguidade, como nós dissemos, as crianças já eram abandonadas, os espíritos já passavam por provas difíceis. E em O Evangelho, eles nos diz, no espírito familiar, é triste o abandono da infância. E mais, completando, Deus quer que sejamos pais dos órfãos. Isso é uma forma de caridade. Relendo, né, esse item 18, parece que cada linha, né, cada oração, frase, é uma sentença. Amai os órfãos, Deus quer que os pais protejam as crianças, é triste o abandono na infância, para a criança não enveredar, não caminhar na direção dos vícios. Eles dizem, precisamos amparar as crianças, porque se deixarmos abandonadas, elas estarão expostas pelas ruas e logo encontrarão, né, vícios diversos. Então, isso tudo o Evangelho aborda nessa lição dos órfãos. Ele diz, a criança socorrida tem vínculo conosco. Então, se a gente em algum momento acolhe ou atende com um mínimo de caridade material, com uma moeda, ou com uma roupa, ou com uma comida, e mais importante do que isso, com a fala, com o carinho, com a escuta, é o que o Evangelho prega que devemos fazer a essas crianças que a gente se depara todos os dias, por quaisquer cidades, bairros, e em Duque de Caxias, onde estamos, não é diferente. E precisamos olhar, então, essas crianças, muitas delas na condição de orfandade, com esse olhar doutrinário que a doutrina nos concede. Entendendo que é muito triste o abandono na infância. Entendendo que essas crianças têm, de certa forma, vínculo com todos nós. De alguma forma foram espíritos que passaram pela nossa vida no passado, estão no presente, seja na condição de filhos biológicos ou filhos que a gente pode adotar, como está no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Outro ponto importante do item 18, que ele diz o seguinte: isso é um dever nosso. Acolher a criança, dar-lhe um apoio material, principalmente espiritual e moral, é um dever, porque é um direito que essa criança tem. É um direito que esses espíritos, ao reencarnarem, têm para poderem avançar rumo à perfeição, que é o destino de todas as almas. E para que a gente possa, assim, caminhar para o encerramento, é bom que a gente lembre que o bem material, a caridade imaterial, ela é extremamente importante, mas a doutrina sempre nos deixa essa ressalva interessante e importante. O bem material ele tem que ser revestido de humildade. Ele precisa ser dado com o coração, com amor. Não é apenas o gesto de esticar a mão e dar o bem material, mas é o gesto de olhar com sensibilidade para toda a natureza, para o meio ambiente, para esses espíritos, para as crianças, para a família, para esse momento tão difícil de tanto abandono, de tantas mortes, de tantos espíritos que estão na erraticidade, espíritos também que desencarnaram na infância, na adolescência ou muito jovens. Então, esse trabalho que a doutrina e a codificação nos tem feito, através das informações, através das obras, são fundamentais para a nossa vida e nossa existência. E como que nós viveríamos nesse período tão difícil se não tivéssemos a oportunidade de ter acesso a essas informações contidas em o Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Então, para que nós possamos finalizar esse nosso trabalho reflexivo, nesses primeiros dias do ano 2022, que a gente possa agradecer a Deus muito por estarmos juntos, que dentro em breve, o mais breve possível, possamos estar presencialmente, mas é preciso ter calma, paciência, tudo passa, mas que a doutrina, mas que o movimento espírita também não pode, de uma maneira inadvertida, começar as atividades presenciais sem que cientificamente, sanitariamente, se tenha todas as garantias. Estamos, assim, acompanhando isso pelas informações da imprensa, através do que o CERJ determina, para que a gente possa realmente mostrar que a doutrina espírita tem o tríplice aspecto, o moral, filosófico e o científico. Então, esse é o momento de mostrarmos mais do que nunca que a doutrina respeita o aspecto científico. Portanto, precisamos atender os requisitos para que a gente possa nos cuidar e cuidar do outro, com a higiene, com o uso de máscara, do álcool, da higiene, mas que nós possamos também, já que estamos falando de os órfãos no nosso tema, pensar que nesse momento estamos discutindo, ou melhor, estamos já caminhando para a vacinação também de crianças e chegando à adolescência. Como é importante avançarmos de um momento que as crianças eram sacrificadas para um momento atual que as crianças devem ser protegidas pela vacina também. É muito importante que a doutrina espírita, que o espírita, que a casa espírita defenda essas ideias, para que a gente possa, assim, proteger a espiritualidade, proteger o meio ambiente, a natureza, a nós mesmos, ao outro, porque a vida é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. É a questão 880 do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena, é com muita alegria que estamos restabelecendo o nosso vínculo de carinho e de afeto, com muito amor e carinho, e que possamos, ao longo deste novo ano, estarmos mais uma vez juntos dessa forma, pela plataforma ou presencial, mas o fato que o nosso carinho e respeito e agradecimento são permanentes durante todos esses anos que estamos juntos.
Muita paz a todos, que tenhamos um bom ano de 2022, que Jesus nos ampare, nos abençoe e que os irmãos da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena, tanto os encarnados quanto os desencarnados, possam ser coroados, com essas reflexões, e nós ficamos aqui com o nosso eterno agradecimento. Muita paz e que Jesus nos abençoe.